Olá! Estou de volta aqui hoje para a gente fazer o nosso segundo encontro dentro do curso de extensão da UAB Geografia Unipampa, o nosso curso de extensão em EAD. Recordem que na aula de segunda-feira passada eu conversei com vocês sobre a questão dos direitos humanos. Nós falamos na necessidade de desconstruir, né, e derrubar os mitos que existem em relação aos direitos humanos. E, no final, a gente construiu novos paradigmas para fazer esse entendimento sobre os direitos humanos. No nosso encontro de hoje, eu vou trabalhar com vocês três objetivos básicos. Primeiro, para que a gente possa reconhecer a necessidade da educação em direitos humanos, né? Reconhecendo também a educação como um direito público subjetivo. O que é isso? Que o Estado deve ser responsável por propiciar esse direito e esse acesso às pessoas, identificando no rol dos direitos humanos e fundamentais o direito à educação. Segundo, compreender a educação como um direito social, considerando o processo de construção da cidadania no Brasil. E terceiro, identificar a relação existente entre os direitos humanos e a educação, reconhecendo o papel da educação em direitos humanos na formação do cidadão. Agora que você já compreende o significado dos direitos humanos e fundamentais, assistiu à aula anterior, desconstruiu mitos, derrubou preconceitos e construiu novos paradigmas sobre o tema relacionado à importante questão dos direitos humanos, vamos entender por que a educação em direitos humanos e a cidadania devem andar juntas. Para começo, eu vou compartilhar com vocês, aqui na tela, um vídeo, tá, da Câmara dos Deputados, da Escola de Cidadania. Então, este vídeo vai nos dar uma orientação, né, sobre a questão da cidadania, que é o que a gente quer discutir no nosso encontro de hoje. Estou aqui para fazer o compartilhamento. Vamos lá. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva,
onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Então, aqui nós podemos perceber que a questão da cidadania tem 3 dimensões, né? Ela falou muito sobre a dimensão política, que é o direito ao voto, o direito de participar das decisões coletivas, mas há também a dimensão social e há também a dimensão civil. E nós vamos, então, trabalhar com essa perspectiva agora, entendendo realmente o que é a cidadania. Deixa eu abrir aqui um material que eu preparei para compartilhar com vocês, já deve estar compartilhando. Deixa eu só colocar no modo de exibição, aqui. Então, nós começamos fazendo o questionamento, afinal, o que é cidadania, né? A ideia de cidadania, a concepção que temos hoje, entendendo, então, o cidadão como protagonista, como sujeito de direitos, passou por um longo processo de construção conceitual, onde as pessoas e grupos enfrentaram uma série de lutas pelas conquistas desses direitos. Para melhor conhecer como se deu o processo, eu vou apresentar um resumo aqui para a gente discutir posteriormente, um resumo breve da história da evolução do conceito, para entender as origens do conceito da cidadania. Vamos começar, então, falando aqui com a antiguidade. Na antiguidade, prevalecia a ideia de que a sociedade deveria ter uma ordem social hierárquica e imutável. Era uma sociedade imutável, essa era a ideia. As pessoas não eram consideradas sujeitos de direitos. Nesse período, não se pode falar em cidadania plena, pois as pessoas que viviam nessa época tinham mais deveres em relação à sociedade, em relação aos seus governantes, né, do que direitos a serem protegidos. Havia exceções, como no caso da polis grega, a cidade-estado, onde nos períodos democráticos atenienses se reconhecia uma categoria de cidadão livre e igual, titular de direito de participação direta e ativa nas decisões políticas da cidade, mas era restrita a muito poucos, aos homens, vejam, homens no sentido literal, homens adultos, livres e pertencentes a famílias tradicionais da polis, da cidade grega, do grupo, da sociedade.
Os gregos acreditavam que o uso da razão é o que distinguia os homens dos animais. E exatamente nessa ideia é que residia a questão da dignidade humana, que variava de acordo com a posição social que cada um ocupava. Por isso que as mulheres, escravos, crianças e estrangeiros não possuíam cidadania. Eles eram considerados inferiores em relação às demais pessoas consideradas cidadãos e eram considerados inferiores também em razão da sua natureza. A cidadania estava vinculada à Associação Civil de Polites, né, que eram os cidadãos, que constituía a polis. E a condição do cidadão só existia em função da cidade. Por isso a palavra cidadania. Fora da cidade ou da polis, não havia indivíduos plenos e livres. Vejam que o conceito era extremamente territorial, né? Dentro de determinado território. Nas cidades-estado da Grécia, havia a cidadania, né, para pessoas especiais, né, homens livres e com posses, e ela era transmitida pelos vínculos sanguíneos, passados de geração a geração. Lembrando novamente, somente homens. Não era possível estabelecer um critério universal para o reconhecimento do pertencimento à comunidade. Isso fez surgir um número significativo de excluídos, que, embora participassem da sociedade com seu trabalho, não eram considerados cidadãos. O caráter exclusivista da cidadania levou à fragilidade e à instabilidade desse tipo de organização social, que foi sendo substituída pelos grandes impérios, como consequência natural do amplo processo de integração na época. Nesse cenário surge o Império Romano, oriundo de uma cidade-estado cuja cidadania era mais abrangente. Durante seu processo de expansão militar pelo Mediterrâneo, os romanos, na medida em que conquistavam os povos, concediam a civitas romana aos vencidos, a cidadania romana. O fundamento desse cosmopolitismo se deve à concepção filosófica dos estoicos, o respeito da unidade do gênero humano. Eles entendiam que todos os homens, de novo, quero reforçar, seriam livres e iguais por sua idêntica capacidade de pensar, e então membros de uma mesma comunidade. Esses estoicos são os que deram origem à gênese e à concepção de que os direitos humanos são para todos e todas e todas, independentemente de condições. Mais tarde, tá? Aqui já no século XX. Eles entendiam que todos os homens seriam livres e iguais. Tal comunidade teria um caráter de fraternidade universal, do qual deuses e homens seriam cidadãos sujeitos a uma lei natural. O cidadão romano possuía o que a gente chama, no latim e no direito, estudamos muito sobre isso, o ius civile, que compreendia o direito de votar e ser votado. Vejam, cidadania na sua dimensão política, de comercializar, na sua dimensão social, e de casar, na sua dimensão civil, segundo as leis romanas, de testar, quer dizer, fazer testamento, adquirir propriedade, de adotar, entre outros direitos. Ser civis ou cidadão durante o Império Romano, no Império Romano, era, antes de tudo, ser livre e não estar submetido ao domínio de nenhum outro ser e de nenhuma outra pessoa, e capaz de agir conforme seu próprio juízo, gozando do reconhecimento de direitos decorrentes dessa condição. Mas, com o tempo e o crescimento do Império Romano, a cidadania foi sendo flexibilizada e se estendia a pessoas que colaborassem com esse império, o que fez surgir duas classes diferentes de cidadãos: os patrícios, homens bons, plenos, representantes de famílias tradicionais, e os plebeus, como a gente chama, né, e chamava muito de plebe, que era o resto do povo que não participava politicamente das decisões. Mas então, a modernidade acaba instaurando a ruptura da concepção teocêntrica, que sujeitava o homem a uma ordem divina, objetiva e imutável, e que era a característica também do mundo antigo medieval. Vejam, não passei pela Idade Média, eu dei um salto aqui em função do tempo que dispomos.
E essa nova era vai transformar, vai sendo conhecida como a passagem para a ideia e uma concepção subjetiva de direitos, fundada na igualdade universal de direitos, na autonomia do indivíduo, na dignidade humana, também no direito natural e no contrato social. Porém, não se trata de uma mudança completa de paradigmas, mas de uma reinterpretação de conceitos que já existiam. Conceito de direito, conceito de poder e conceito de liberdade, e que acabam assumindo novos significados. E aí nós precisamos atentar para a concepção moderna de cidadania, né? Essa concepção moderna de cidadania, ela vai ser influenciada diretamente pelo iluminismo. O iluminismo propunha uma nova maneira de entender e conceber a organização da vida em sociedade, a partir de Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Destacam-se, então, 3 elementos estruturais do pensamento iluminista, que contribuíram muito para a formação da ideia que nós temos hoje e também da cidadania moderna: o individualismo, os direitos naturais e o famoso pacto social. Esse individualismo de que nós falamos, ele faz parte da valorização do homem como sujeito da sua própria história. O ser humano passa a ser tido como possuidor de direitos e de um certo poder e autonomia para interferir na sociedade. Sendo assim, a sua própria história, ele é oriundo de um estado de natureza anterior ao estado civil, no qual todos gozariam igualmente de direitos naturais, intrínsecos e ilimitados. Para preservar tais direitos, firmariam o que se chama de pacto social, formando então a sociedade civil, garantindo o gozo dos direitos individuais. Esse pacto social, ele pode ser comparado, digamos assim, com o que nós temos hoje, que é a Constituição Federal, aonde nós estabelecemos regras, né, de convívio social e também poderes a determinados indivíduos, determinados cargos ocupados. Mas o pensamento liberal e iluminista foi a justificação ideológica de grandes revoluções liberais ou burguesas que ocorreram entre o século XVII e XVIII e que levaram ao surgimento de importantes documentos de direitos. A Declaração de Direitos Inglesa, de 1689, as Declarações de Direitos Americanas, especialmente a Declaração de Virgínia, de 1777, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, oriundo da Revolução Francesa, de 1789. Só que esses direitos eles não atingiam ainda todos indistintamente, porque muitos dos preceitos foram logo esquecidos e um cenário de desigualdade instalou-se na Europa moderna. Estudos demonstram que as declarações de direitos das colônias americanas excluíam os escravos dos direitos de cidadania. A Constituição Francesa, elaborada sob os alicerces da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, estabelecia uma série de regras que deturpavam completamente a ideia da cidadania, né? E era a Declaração de Direitos do Homem, reforço novamente, tá? Mantinha a democracia, mantinha a monarquia hereditária, excluía as mulheres como sujeitos de direitos e recuperava a distinção romana entre cidadãos e cidadãos ativos. Apenas cidadãos ativos possuíam direito de participação política. A própria Declaração de 1789 dos Direitos do Homem, oriundo da Revolução Francesa, dava esses direitos somente a homens adultos e ricos, excluindo pobres, analfabetos e mulheres. E ainda é interessante observar que, na medida em que a Europa proclama a universalidade dos direitos, colonizava e explorava comercialmente os não-europeus, proporcionando a acumulação do capital mediante a pilhagem de recursos retirados dos povos colonizados e reintroduzindo a escravidão. Se, por um lado, a cidadania moderna rompeu com a figura do súdito
introduzindo a era subjetiva dos direitos universais, por outro lado, se apresentou de forma excludente, diferenciando os cidadãos ativos, que são aqueles com posses, dos cidadãos passivos, que são aqueles sem posses. A cidadania não era um símbolo de igualdade de direitos e participação política universal, mas era um atributo único de um número restrito de privilegiados. As desigualdades econômicas e sociais do modelo liberal de cidadania e do novo sistema capitalista impulsionaram, então, a partir do século XIX, o surgimento do socialismo, que exigia uma ampliação e universalização da cidadania burguesa. A luta socialista envolvia a inclusão de cidadãos excluídos da titularidade dos direitos civis e políticos e o advento de um novo conjunto de direitos, uma nova norma, uma nova regra, até então desconhecidos do liberalismo, os direitos econômicos e sociais. E aí entra o direito à educação. Os direitos de caráter coletivo que necessitam as pessoas. E aí, essa é a origem dos direitos sociais de um Estado intervencionista e provedor, ao contrário do Estado mínimo, garantidor exclusivo das liberdades individuais. Surge assim, então, o que nós chamamos de dimensão social da cidadania. Percebem que, ao longo do tempo, a definição da cidadania vai sofrendo alterações no seu conceito e no seu entendimento. E essas alterações são ocasionadas pela mudança de paradigmas, a mudança de ideias que os homens têm do social, do universo, a própria revolução, como a gente pode ver no desenho aqui, a própria revolução industrial, né, a revolução tecnológica e a ideia de que o mundo é diferente do que os antigos pensavam. Além do que, nós precisamos entender que a questão da cidadania, ela vai alterando com o tempo e ela vai sendo resultado de conquistas, né? De conquistas resultantes, obviamente, de pressões exercidas pelos excluídos, aqueles que eram excluídos dos seus direitos e das suas garantias. E aí, gente, o que nós precisamos entender aqui? Que, modernamente, cidadania é o reconhecimento e a promoção por parte do Estado de certos direitos dos indivíduos, das pessoas, acrescentados de um conjunto de obrigações para com os demais, devido ao princípio da solidariedade natural que se dá, né, às pessoas que vivem em grupo. A cidadania expressa, pois, um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo, do seu país. Tais direitos vêm assumindo historicamente formas distintas em razão dos diferentes contextos temporais, espaciais e culturais, revelando que a cidadania não obedece uma sequência única, lógica e determinista, mas sim a cidadania obedece a um conceito e uma prática próprios e que variam de acordo com o estado em que vivemos e com a época que nós estamos vivenciando. O conceito de cidadania vai envolver e expressar 3 dimensões: os direitos civis, que garantem a vida em sociedade, os direitos políticos, que garantem a participação no governo desta sociedade, e os direitos sociais, que garantem a participação na riqueza coletiva. Essa questão da participação da riqueza coletiva, ela vai trazer direitos pautados no reconhecimento do que nós chamamos de igualdade material entre os indivíduos e a sua efetivação dentro de um Estado provedor, um Estado presente, e que vai garantir o acesso a esses direitos através das políticas públicas específicas. Bom, o Estado deverá, nessa tarefa, promover a justiça social, como o próprio artigo 1º ao 4º da Constituição Federal Brasileira refere, né? Concepção eivada e de redistribuição de renda,
né, e de acesso a direitos, mas que não tem absolutamente relação nenhuma com assistencialismo e paternalismo, mas compreende sim uma postura ativa dos cidadãos, uma vez que são eles que possuem as condições para promover a transformação de sua realidade. Porém, no Brasil, nem sempre foi assim. Como vocês podem ver aqui, num pouco da história, né? Tivemos vários momentos e várias revoluções, cito aqui a Inconfidência Mineira, Guerra de Canudos, da Independência, a abolição, e já na República, várias lutas, guerras e movimentos pela democracia. Foi na segunda metade do século XX que esse processo começou a se acentuar e nós conseguimos perceber mais resultados. A construção da cidadania no Brasil encontrou muitas dificuldades, né? Muitas lutas, muitas guerras, né? Muita demanda da população. Com o fim do regime ditatorial em 85, o Brasil inicia um processo gradual em direção à democracia. Se, de um lado, o governo se ocupava de eliminar os mecanismos restritivos do período militar, do outro lado, a sociedade civil da época começava a se reorganizar e os movimentos populares, até então apagados, digamos assim, pelo regime ditatorial, começaram, a partir de 85, 84, a reaparecer e tomar o seu lugar dentro do processo de consolidação da cidadania. O auge desse novo período foi a campanha pelas eleições presidenciais, diretas já, em 1984. Né? A partir daí, o país se colocou definitivamente nos rumos da democracia política. Em 1988, foi elaborada a famosa Carta Cidadã, ou Constituição Cidadã, né? A primeira da história brasileira no que respeita ao reconhecimento dos direitos da cidadania. Bom, de lá para cá, os direitos civis e políticos acabaram adquirindo uma amplitude nunca antes atingida. No entanto, a efetivação dos direitos sociais ainda continuou sendo uma luta, né? E uma necessidade a ser superadas por grupos que defendem a democracia. E nesse momento histórico, a pandemia causada pela Covid-19 veio limitar a nossa liberdade de locomoção, que envolve o direito de ir, vir e permanecer, violando uma série de outros direitos, como de acesso à saúde e ao tratamento adequado para combater a doença, que veio tardio, ocasionando para muitos críticos um verdadeiro genocídio, onde os mais vulneráveis morreram por descaso dos governos. Não esqueçamos que foram mortos por causa do descaso dos governos. O direito à informação nos foi subtraído e foi preciso criar mecanismos privados, como consórcios de veículos de imprensa, para que tivéssemos acesso aos dados sobre o número de mortes e sobre as campanhas de vacinação tardias. Os dados não oficiais e ainda questionáveis somam cerca de 600 mil mortes no Brasil. O que a gente percebe aqui? Durante muito tempo, os direitos da cidadania foram um privilégio restrito a algumas classes e grupos. E ainda a gente verifica essa restrição. Dalmo Dallari, que é um jurista que estuda muito a questão da cidadania, ele traz a definição. É um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo de seu povo. Quem não tem cidadania é marginalizado, excluído da vida social, da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Essa definição da cidadania atual nos lembra das dimensões política, social e econômica. Então, não basta eu ter direito ao voto, voz, se eu não tenho acesso aos direitos sociais, a condição mínima para que eu possa desenvolver o meu projeto de vida. Então, em relação aos direitos da cidadania brasileira, a gente precisa entender que a Constituição de 88
ela vai trazer essas dimensões que eu comentei há pouco. A dimensão da pessoa natural ou física, membro da sociedade civil e membro da sociedade civil, da sociedade política. A pessoa natural ou física é o ser humano individualmente considerado, membro da sociedade, detentor de direitos e deveres. Detentor de direitos sociais, membro da sociedade civil. E membro da sociedade política, detentor dos direitos políticos, que é votar e ser votado e participar dos processos, e ainda direito à nacionalidade, pertencimento, né, a um Estado. E aí nós temos na Constituição Federal uma série de direitos elencados especialmente no artigo 5º, que, como eu comentei no nosso encontro anterior, são os direitos humanos trazidos para dentro das constituições do Estado. Além do que, dentro dessa previsão, nós temos os instrumentos jurídicos em que a gente pode usar para garantir que esses direitos não sejam violados, ou então para utilizá-los em caso de violação dos direitos. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção. Temos ainda ação civil, né, ação popular. Muito bem, hoje estamos, o que a gente percebe, com uma grande quantidade de direitos, né? Há gente que diz, mas são muitos direitos, mas tem deveres também, tá? Cada direito corresponde a um dever. E a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, traz também uma lista de deveres, tá? Mas por que eu preciso primeiro estabelecer os direitos e os deveres, eles vêm automaticamente? Porque são eles que são violados. Não se violam deveres, se violam direitos. Então, há uma série de direitos, dentre eles vamos destacar aqui o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à segurança, aí nós já estamos falando de direitos sociais, à educação de qualidade, ao meio ambiente equilibrado, ao emprego, à seguridade social, a votar e ser votado, à moradia, saneamento básico, expressar sua opinião, etc. E ainda, como está exposto aqui, instrumentos para proteger esses direitos, né? Ação popular, mandado de injunção, mandado de segurança. E mais, gente, todas as pessoas no território brasileiro, sem restrições ou sem condições, têm acesso e precisam ter acesso a esses direitos. Lembrando de que não há restrição para usufruir os direitos postos na Constituição, no rol dos direitos e garantias fundamentais. E aí vem a pergunta, puxa, mas e se esses direitos já são assegurados, né? Os direitos e liberdades. O que falta, então? Por que a gente está aqui falando sobre isso? Já está lá previsto na lei. O que falta? Na prática, né? Na vida prática, efetivamente, a gente sabe e ouve pelas mídias sociais e pelas mídias, né? Televisiva, pelo rádio, pelo jornal, enfim, por todas as mídias informativas, de que há, sim, uma reiterada, repetitiva inobservância desses direitos, dos direitos da cidadania, contra a maioria da população excluída dos bens e serviços. Voltamos, qual é a maioria da população? Hoje, numa situação de pandemia, numa situação de distanciamento social, numa situação, uma conjuntura de dificuldades muitas, são as pessoas pobres, as pessoas negras, são os idosos, são as crianças, são os indígenas, e aí começa a surgir a necessidade desses grupos, né, que têm uma proteção especial da legislação, porque são considerados em situação de vulnerabilidade. Num momento de pandemia como esse, essa vulnerabilidade se acentua, tá? Se acentua muito mais. E óbvio que eles precisam da proteção do Estado. Vem outra pergunta aqui na sequência. Puxa, mas e daí? Como que eu vou exercer minha cidadania? Bom, primeira questão, saber que existem esses direitos. Saber o que são os direitos humanos, saber o que são os direitos fundamentais, onde estão escritos, né? É uma carta assinada por um grupo de pessoas que nós elegemos para escrever essa carta. Teve representantes que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição de 88. Então, saber onde estão, ler, o vídeo falou ali no início, leia
os artigos 1º ao 4º, né? Que vai falar o que é esse estado onde nós estamos, onde nós moramos. Leiam o artigo 5º, faça uma leitura do artigo 6º, 7º, 8º, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é na parte da Constituição, aqueles artigos que dizem respeito aos direitos humanos fundamentais postos dentro do ordenamento. Conheça, pergunte, questione, seja consciente, capaz de se corresponsabilizar. Não é deixar que o Estado resolva, eu tenho que participar. Na escola é assim também. Uma escola não funciona somente com a gestão, é preciso que os pais participem, né? É preciso que os alunos participem. Na universidade é assim, nós temos representatividade. Conheça as formas de participar da vida da sociedade. Saiba como. Vamos citar o exemplo aqui, os conselhos de direitos. Né? Nos municípios eu tenho conselhos de direitos temáticos, Conselho de Direito do Idoso, Conselho de Direito da Mulher, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, por aí vai. Esses conselhos são formados por representações da sociedade. Vá na prefeitura, se informa como você pode fazer parte disso. Participe da vida da escola do seu filho. Vá lá, veja o conselho de pais, veja o conselho escolar. O seu bairro tem uma associação de moradores? Vamos ativar a associação de moradores. Por quê, gente? Porque é só através dessa participação e dessa pressão popular que esses direitos duramente conquistados, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos da cidadania, poderão ser mantidos. E aí eu aprendo a acessá-los e exigi-los. Professor do ensino fundamental, do ensino médio, ensinem seus alunos o que são os direitos humanos, né? Façam essa leitura dentro da interdisciplinaridade, porque os direitos humanos eles vão perpassar o ensino de todas as disciplinas. Em geografia, quando eu falo em direitos humanos, eu falo no princípio da territorialidade, né? Na relação com o Estado, com a nacionalidade. Em história, eu trago a concepção das revoluções burguesas e da história da construção da cidadania. Em língua portuguesa, eu posso trabalhar textos que questionam a situação dos excluídos, dos vulneráveis, que trazem a leitura dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Inclusive, há material que será publicado ali com cadernos, com orientações de como trabalhar, por exemplo, o preconceito na escola. Agora, em novembro, Dia da Consciência Negra, como que eu trabalho isso? E eu faço uma ligação com os direitos humanos. Então, em várias disciplinas, eu posso fazer essa ponte. Sem falar, gente, que existe o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? PNDH3, com diretrizes, orientações sobre como eu trabalho isso na sala de aula, ou em forma de projetos na escola. E é muito interessante porque eu não posso deixar essa ideia morrer. Ainda mais no momento em que nós vivemos numa pandemia e as pessoas estão extremamente vulneráveis. É preciso que eu retome, que eu relembre o passado. Né? É preciso que eu haja como a Alemanha. A Alemanha fala sim do nazismo, fala sim das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial e pune sim os envolvidos. A nossa vizinha Argentina, que os nossos irmãos criaram também a Comissão da Verdade e estão punindo os crimes cometidos pela ditadura militar. Estão punindo os torturadores, coisa que nós não conseguimos fazer no Brasil, por uma série de razões políticas e legais. Mas nós precisamos falar sobre isso. Os nossos alunos, crianças e adolescentes precisam conhecer a nossa história. Eles precisam conhecer o que é um direito fundamental. O direito humano e o direito fundamental ele deve ser voltado para a satisfação das necessidades básicas de todos os cidadãos. E exercer a cidadania também é isso. Eu ter o contato lá com o governador, com o prefeito, o vereador que eu ajudei a eleger, e saber que projetos não é pedir emprego, né? Porque ele não está lá para fazer assistencialismo, né? Ou para dar emprego, mas para apresentar projetos para que o dinheiro público, né, possa ser gasto em face de projetos e programas que melhorem a nossa qualidade de vida.
alguns exemplos aqui de ações de cidadania para que a gente entenda. Hoje nós vemos muitas ONGs ou ONGs, organizações não governamentais, agindo, né, para a cidadania. Movimentos contra a miséria, né, pela vida, pela ética na política, pela erradicação do trabalho infantil, movimentos de combate à corrupção. Aqui, por exemplo, as defensorias públicas, né, e os tribunais de justiça fazem, junto com a sociedade civil, divulgação de gratuidade do registro de nascimento, do exame de DNA, identificação do pai ou da mãe, né, da carteira de trabalho, da primeira via da identidade, da vacinação infantil, dos números de acesso ao PROCON, ouvidorias dos serviços públicos, os famosos Disque Denúncias, né? Disque 100, Disque 180. Isso são instrumentos que o cidadão tem à sua disposição para denunciar, para perguntar, para falar, para buscar o acesso a esses direitos. Temos exemplos aqui de ações de cidadania, os mutirões para alistamento eleitoral, para troca de domicílio eleitoral. Agora há pouco tivemos para o título, né, digital, a participação, gente, em audiências públicas. Quando eu tenho um processo na justiça, por exemplo, né, que envolve uma desapropriação para fins de... porque uma barragem vai passar naquele lugar, ou porque uma estrada, uma via, uma rodovia, aí eu teria que fazer desapropriações. A audiência pública, no próprio Poder Judiciário, ouvindo as pessoas envolvidas. Existe hoje, dentro do processo, né, a figura já existia, mas hoje está ampliada, do amicus curiae. O que é um amicus curiae? É aquela pessoa que não é chamada ao processo, mas que tem interesse naquele caso, né? Por quê? Porque faz parte, ela mora próxima àquela comunidade. Numa audiência, por exemplo, aonde uma empresa é discutida a questão da falência de uma empresa, se chama os trabalhadores para ver qual o impacto. Então, hoje, o próprio juiz de direito, ele não toma uma decisão apenas com as pessoas envolvidas, há uma preocupação em olhar para o todo, para aquele grupo do entorno que vai ser afetado, direta ou indiretamente, com aquela decisão. Nas casas legislativas, e aí eu estou falando em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, no caso, os deputados estaduais, Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados Federais, há audiências públicas. Sempre quando um projeto de lei, uma lei que tenha grande impacto vai ser votada, vai ser construída, se abre para ouvir as representações, né? Agora mesmo a reforma administrativa estando em discussão, servidores públicos federais, né? Sindicatos, associações se manifestam, acompanham, conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos de classe, né, movimentos estudantis, associações de bairros, todos esses são exemplos de grupos que trabalham na manutenção e na preservação da cidadania e das ações de cidadania. E a pergunta que vai ficar é: qual ação de cidadania você gostaria de implantar na sua comunidade e na sua escola? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E eu convido a vocês a conhecerem esses instrumentos que orientam a educação em direitos humanos, educação para a cidadania, que é basicamente a nossa Constituição Federal, aquela parte inicial, 1º ao 14, né? E o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Por quê? Porque é esse plano que vai nos dar toda uma base para agir dentro das escolas, né? Eu vou ter ali as definições, os conteúdos, as diretrizes de como agir em relação à escola. A questão da escola, né? Agora vou me dirigir especialmente aos professores e aos estudantes dos cursos de licenciatura. A questão da escola e da gestão democrática é muito novo. Essa ideia é muito nova. As escolas ainda estão, quando eu falo escola, eu estou falando no ensino fundamental, né?
basicamente primeiro ao nono ano e o ensino médio. As escolas ainda estão, né, a educação básica, perdão, ainda estão se habituando com esse debate, com essa discussão, tá? Ainda é muito recente, se fala muito pouco em gestão escolar democrática. Mas, se eu conheço, basicamente, quais são os meus direitos, né? Qual é a função do Estado, quais são os meus deveres perante a comunidade, perante aquele Estado, né? Conheço o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, eu, como professor, vou sim trabalhar de maneira inter e transdisciplinar dentro da escola essas questões. Por quê? Porque eu estou formando e ajudando a formar futuros cidadãos, do ponto de vista político, porque do ponto de vista social, né, e econômico, enfim, eles já são cidadãos. Mas cidadãos políticos precisam ser cientes de aonde estão, por que estão ali, qual a sua função, né? O ensino da história, o ensino da geografia, no ensino na educação básica, o ensino da língua portuguesa, vários conteúdos perpassam a educação em direitos humanos e perpassam a questão da definição da cidadania, que é fundamental, porque a sociedade que a gente quer, a gente ajuda a construir. O papel do professor é fundamental. O professor não é só o formador de opinião, é alguém que vai apresentar para os seus alunos como que esse mundo foi construído, né? E vai ajudá-los a construir novas propostas e novas ideias, onde a gente possa considerar todos cidadãos na mesma medida, né? Não tem cidadão menos e nem cidadão mau. Não existe pessoa do bem, não existe cidadão do bem. Porque se eu disser que existe cidadão do bem, eu estou dizendo que existe cidadão do mal. O que é isso? O conceito de cidadão já traz, né, a dimensão social, política e econômica, é alguém que tem acesso mínimo aos direitos e garantias fundamentais, a programas e políticas capazes de fazer com que ele ou ela possa desenvolver o seu projeto de vida. Então, não há que se considerar diferença nesse conceito também, nessa concepção, porque os próprios direitos humanos não impõem condições para você exercê-los, né? É preciso que eu tenha esse parâmetro mínimo civilizatório para que as pessoas possam ter vida minimamente digna. Os direitos sociais, que se referem à educação, saúde, trabalho, habitação, lazer, normalmente eles são os mais negligenciados. Por quê? Porque muitas vezes o Estado diz que não tem recurso. No nosso caso, a gente tem percentuais constitucionais garantidos, tanto por cento em educação, tanto por cento em saúde. Mas, numa situação de vulnerabilidade em que nos encontramos todos, todas e todes com essa pandemia, precisamos estar sempre de olho nessa situação, acompanhando, né? E fiscalizando também. Muito bem, vamos ver se nós temos alguma pergunta, algum comentário. Vou dar uma rodada aqui nos comentários das pessoas que ingressaram para ver se nós temos alguma pergunta. Vamos ver, só um minutinho, porque é bom, eu acho que a gente pode, e convido vocês a trazer dúvidas, né, e questionamentos aqui. A questão da cidadania, vamos ver. Bom, eu acho que uma consideração importante, a Jaqueline dos Reis pergunta assim, a função dos sindicatos entra como ação de cidadania? Sim, sim, Jaqueline. Por quê? Porque o sindicato, né, as pessoas que fazem parte do sindicato, elas estão defendendo um direito social, que é o direito ao trabalho. E o direito ao trabalho, né, vamos imaginar assim, eu tenho o direito ao trabalho, eu trabalho. Se eu trabalho, eu terei mais acesso a outros direitos decorrentes disso, né? Por quê? Porque eu vou estar numa condição econômica mais favorável do que a pessoa que, por exemplo, que não trabalha. Então, a questão do sindicato, sim. Participação no sindicato é, sim, um exemplo, né, de cidadania. Bom, mais algum questionamento? Vou compartilhar com vocês o material,
nosso encontro de hoje. Espero que a gente que eu consiga ter passado o recado. Só para retomar, nós tínhamos a finalidade no primeiro encontro de identificar a questão dos direitos humanos, né? De desconstruir aqueles mitos e aquelas inverdades que se estabelecem sobre os direitos humanos e questionando para quem interessa o discurso desfavorável. Ficamos com aquela pergunta no ar, né? Aquela dúvida de estarmos muito atentos a isso, né? Porque o discurso contrário aos direitos humanos vai interessar a quem? A quem deveria proporcionar condições para que a gente tivesse uma vida melhor, mais digna, com mais respeito aos direitos. E, nesse segundo momento, eu falei com você sobre a cidadania. O que é um breve histórico do que é a cidadania, né? Brevemente, como ela foi construída no Brasil, recordando as lutas e as questões todas que a gente teve em relação a essas dificuldades, né? Não apareceu do nada, né? Esses direitos não surgiram do nada. Houve uma longa história de conquistas, lutas, muitas pessoas morreram, né? Muita gente foi perseguida e torturada para que a gente tivesse essa concepção hoje de um Estado democrático de direito. E, finalmente, falei na importância da educação em direitos humanos, na importância do professor do ensino fundamental, né? Especialmente dos primeiros anos, né? Quando a gente trabalha com criança, com adolescente, de trabalhar isso na escola, fazer o exercício da gestão democrática e consultar, obviamente, os documentos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Os resultados demoram, a gente sabe disso, que o investimento em educação demora de 10 a 20 anos para aparecer, digamos assim, os resultados, mas é algo que vale muito a pena, porque precisamos pensar, gente, que nós seremos um país com muitos idosos daqui a pouco, né? E nós queremos que esses nossos filhos e netos entendam como que chegou lá, né? Qual o resultado, entendam a questão da história de vida e possam realmente viver num país onde haja mais respeito às pessoas, né? Mais respeito à questão da dignidade humana. Muito obrigada por hoje, me despeço de vocês e desejo uma ótima noite a todos. Boa noite.